Candidato Fernando Haddad. E agora eu vou sortear quem vai responder. Candidato Geraldo Alckmin. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Gostaria de perguntar para o Alckmin o seu posicionamento sobre duas medidas do governo Temer que conta com o apoio do seu partido. A reforma trabalhista, especificamente a questão da terceirização e a emenda constitucional do teto de gastos. Candidato, 2 minutos para a resposta. Olha, primeiro em relação à reforma trabalhista, nós somos favoráveis, ela acabou com o cartório verdadeiro, que era esse escandaloso imposto sindical. O Brasil tinha 17 mil sindicatos e o mais absurdo é que destes, 1/3, 5.700 sindicatos são patronais, tudo vivendo de dinheiro de imposto sindical. Nós teremos agora sindicatos realmente legítimos, que vão fazer convenção coletiva. O Brasil modernizou a sua legislação e nós estamos frente a 13 milhões de desempregados. Herança do PT, da Dilma e do PT. Quebraram o Brasil, destruíram as empresas estatais. O Petrolão foi o maior escândalo do mundo de desvio de dinheiro público. O Brasil terá o ano que vem 6º ano de déficit primário, não precisaria PEC do teto, se não fosse o vale tudo do PT, que não tem limites. Para ganhar a eleição, vale tudo, e quem paga a conta é o povo. 63 mil assassinatos no Brasil, pobreza, 9 milhões de pessoas levadas para a linha abaixo da pobreza. Mortalidade infantil piorou, todos os indicadores pioraram. O Brasil vive um período duríssimo e não é fácil colocar a casa em ordem. Vou fazer grandes reformas já no comecinho do ano para trazer confiança de volta, para o Brasil voltar a crescer, ter emprego. O Brasil não vai crescer sem investimento. E em relação ao governo Temer, quem escolheu o Temer foi o PT. Ele era vice da Dilma, aliás, reincidentes, porque escolheram o Temer 2 vezes. Tempo esgotado, candidato. Candidato tem 1 minuto e meio para a réplica. Bom, rapidamente, nós vamos revogar a reforma trabalhista que fragiliza o trabalhador perante o empregador, ao cobrar o advogado da empresa quando, parcialmente, o trabalhador não conseguir provar as alegações contra o empregador que não paga os seus direitos. Contra a terceirização. Terceirização fragiliza o trabalho diante do capital, que é prática do PSDB. Contra o teto de gastos, que congela por 20 anos as despesas públicas de educação, saúde e segurança, todas somadas. Você pode aumentar uma, mas para aumentar uma despesa você tem que necessariamente diminuir a outra. E por isso que o serviço público, durante o governo Temer, PSDB, vem entrando em colapso. Sobre o Temer era vice da Dilma, mas quem se uniu ao Temer para trair a Dilma, porque se ele não tivesse os votos do PSDB, ela não seria afastada, foi o PSDB. Ele que colocou o Temer lá com um programa totalmente diferente do aprovado nas urnas em 2014. E para terminar, o senhor deveria ler a entrevista dada pelo ex-presidente do seu partido, Tasso Gereissati, que fez um gesto muito corajoso. Assumiu que sabotou o governo desde a reeleição, aprovando medidas que o próprio PSDB era contra e que gerou a crise. Ok, tempo esgotado. Candidato, 1 minuto para a tréplica. Olha, o candidato Haddad desvirtua as palavras do Tasso Gereissati, que diz que o partido deveria fazer uma autocrítica. Eu também estou de acordo. Todos os partidos estão fragilizados, inclusive o meu, todos estão fragilizados e todos deveriam fazer autocrítica. Mas o PT, ao invés de fazer autocrítica, lança candidatura na porta de penitenciária.
e tenta desmoralizar as instituições brasileiras. Um país só avança com instituições sólidas, com respeito à lei. Ninguém está acima da lei. O impeachment, o PT pediu dezenas de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso. Dezenas de impeachment. O impeachment foi feito sob a égide do Supremo Tribunal Federal. É o único mecanismo que existe no modelo presidencialista. Eu sou parlamentarista, defendo um modelo muito mais moderno, muito mais ágil, mas quero trazer uma palavra de esperança. O Brasil vai voltar a crescer. Tempo esgotado. Obrigado aos candidatos. Vamos para mais uma rodada. Eu vou sortear quem fará a pergunta. Candidato Geraldo Alckmin pergunta. Agora eu vou sortear quem vai responder. Candidato Henrique Meirelles responde. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Uma questão que a todos preocupa é a questão da segurança pública. Eu disse há pouco que nós tivemos, o ano passado, 63 mil pessoas assassinadas no Brasil. A maioria jovens, negros, pobres, uma coisa inimaginável, né? O aumento que teve a criminalidade no Brasil. Pergunto ao candidato Henrique Meirelles a sua proposta para a questão da segurança pública. Candidato, 2 minutos para a resposta. Obrigado. A segurança pública tem que ser administrada com capacidade e competência, porque a violência se combate com a inteligência. Em primeiro lugar, é necessário que todos os estados brasileiros possam equipar as suas polícias. Existem estados que há 20 anos ou 10 anos não contratam um policial. Então, é importante que a economia cresça, que os estados possam ter aumento de arrecadação, comprar equipamentos, comprar armamentos, viaturas e contratar policiais. A partir daí, as polícias estando equipadas, é necessário um sistema nacional de informações, porque um dos problemas no Brasil é que o crime muitas vezes está sempre um passo à frente. Ou pior, nós temos aí líderes de facções que estão comandando o crime de dentro das prisões. Então nós precisamos de ter um serviço nacional de informações em que coloque as forças de segurança, na realidade, ao invés de um passo atrás, um passo à frente do crime, e possam dar informações em tempo real para a polícia militar de um estado que muitas vezes não se comunica com a polícia civil, e equipar a Polícia Federal, de fato, prestigiar, equipar, dar condições para a Polícia Federal administrar esse sistema nacional. E também um policiamento eficaz de fronteiras. Por quê? Porque o contrabando de armamentos e etc. é o que, de fato, alimenta o crime no Brasil. Então, temos que fazer tratados com os países e combater dos dois lados a violência. Tempo esgotado, 1 minuto e meio de réplica. Olha, essa é uma das grandes preocupações. O Brasil, infelizmente, hoje, ele não é apenas a passagem de droga, mas é um dos grandes consumidores de droga. Me lembro que há um mês atrás estive em Campinas com o padre Haroldo, e que se dedicou a vida inteira à questão da dependência química, e ele se referia, como aqui também ao lado, na Fazenda Nova Esperança, ao problema do crack. De um lado é crime, tráfico de drogas, tráfico de armas, de outro lado é saúde pública, é dar a mão ao jovem para que ele saia da dependência química. A nossa proposta é um trabalho firme na questão de fronteiras, com tecnologia. Hoje o CISFRON, que é o Sistema de Controle de Fronteiras, não cobre nem 4% dos 17 mil quilômetros de fronteira seca que nós temos com os maiores produtores de droga do mundo. Além disso, também o tráfico de armas, armamento pesado entrando no país.
Então, tecnologia, gestão, integração de informação e inteligência, Agência Nacional de Inteligência, e vou criar uma Guarda Nacional em caráter permanente com os conscritos das Forças Armadas para a questão das fronteiras e atuar rapidamente nas 150 cidades mais violentas. Em São Paulo, nós reduzimos de 13 mil para 3 mil os assassinatos, 10 mil vidas salvas. Ok, seu tempo acabou.